Bem-vinda ao Nosso Corpo, um podcast sobre temas relacionados com o corpo humano e a forma fascinante como funciona. Eu sou Mafalda Antunes e hoje vamos falar sobre a importância e monitorização do sono. O sono é um estado fisiológico cíclico caracterizado por fases e regulado por regiões específicas do cérebro. Este relógio biológico interno funciona num ciclo de 24 horas, denominado como ritmo circadiano, que regula quando nos sentimos revigorados e alerta ou prontos para dormir. Por norma, tomamos como um dado adquirido a capacidade de adormecer e de sair do sono para um estado de vigília, mas estas mudanças de estado fisiológico são reguladas por mecanismos específicos no cérebro que permitem que estas transições aconteçam de forma bem definida. A glândula pineal, localizada numa região do cérebro que se chama hipotálamo, é a principal responsável pela produção de melatonina, a hormona responsável pelo controle do sono e regulação dos ciclos circadianos. Esta hormona é produzida principalmente à noite e à medida que diminuímos a nossa exposição a estímulos luminosos e por isso estimula o sono ao final do dia. Por outro lado, quando o sol nasce de manhã, o corpo produz cortisol, que é a hormona oposta à melatonina, que promove o estado de alerta, vigília e de energia para o dia. O sono é, assim, uma função essencial que permite que o corpo recupere o seu desgaste metabólico diário, que fiquemos mais despertos e aptos a funcionar ao acordar, que consolidemos memórias e mantenhamos claras as funções cerebrais. O sono é um estado essencial para a proteção do cérebro contra o excesso de informação que não pode ser processada de outra forma que não a dormir. De forma oposta, a privação do sono promove alterações na coordenação, no estado de humor, na memória, na articulação da fala, na dificuldade de concentração e foco e, por vezes, até alucinações. As boas rotinas de sono são indispensáveis para um corpo saudável. Para podermos tirar melhor partido das horas que dedicamos ao sono, para conseguirmos ter noites de sono bem dormidas e retemperadoras, é importante compreendermos um bocadinho como funciona o mecanismo do sono. De forma resumida, o sono tem as seguintes fases: NREM, que corresponde a cerca de 75% da noite e é composto por 4 fases. E a fase de sono REM corresponde a cerca de 25% da noite e é composta apenas por uma fase. As fases do sono NREM são a fase 1, que dura aproximadamente 10 minutos e é aquela fase entre o estar acordado e adormecer. O sono é muito leve, há libertação de melatonina e os músculos relaxam. A fase 2 dura aproximadamente 20 minutos e corresponde ao início do sono propriamente dito. A respiração e frequência cardíaca são regulares e dá-se o início da diminuição da temperatura corporal. As fases 3 e 4 são as fases de sono mais profundo e reparador. Há diminuição da pressão arterial e da frequência respiratória, há relaxamento muscular e aumento do volume de sangue para os músculos e, por isso, há reposição de energia, libertação de hormonas, entre as quais a hormona do crescimento, que é decisiva para o aumento da massa muscular e do tecido ósseo. A fase 5 do sono corresponde à fase do sono REM. Inicia-se cerca de 90 minutos depois de adormecermos e volta a ocorrer a cada ciclo de 90 minutos. É uma fase do sono de atividade cerebral alta, há picos de frequência cardíaca e os sonhos são mais nítidos. Uma boa noite de sono deve ter 7 a 8 ciclos por estas 5 fases do sono. Para além do tempo total do sono, o respeito pelos diferentes ciclos é decisivo para a performance e também para a tua saúde. Não te deves limitar a contabilizar as horas que dormes, a qualidade também é decisiva. Os ritmos dos ciclos vigília-sono devem ser avaliados de forma individual.
cada pessoa tem o seu próprio ritmo e as suas preferências individuais. Conheceres o teu cronotipo pode dar-te informações importantes sobre como organizar as tuas rotinas diárias, horários de acordar, para praticar exercício físico e para abrandar, para começar a preparar uma boa noite de sono. Podemos avaliar e conhecer o cronotipo de cada indivíduo através do questionário de matutinidade-vespertinidade. As pessoas com o cronotipo matutino devem acordar preferencialmente entre as 6 e as 7 horas da manhã, praticar exercício físico durante a manhã e começar as rotinas mais calmas de final do dia entre as 19 e as 20 horas. Por outro lado, as pessoas com o cronotipo vespertino devem acordar preferencialmente entre as 11 e o meio-dia, praticar exercício físico ao final do dia e começar as rotinas mais calmas de abrandar entre as 23 e as 24 horas. As pessoas com o cronotipo intermédio devem acordar preferencialmente entre as 8 e as 9 horas da manhã, praticar exercício físico ao final da manhã ou hora de almoço e começar as rotinas mais calmas de final do dia entre as 21 e as 22 horas. Ocasionalmente, pode existir alguma dificuldade na resposta ao questionário. Por exemplo, algumas questões são difíceis de responder para quem trabalha por turnos ou para quem não exerce uma atividade laboral com um horário específico ou então quando o seu horário de dormir é muito tarde. As respostas a este questionário podem também ser influenciadas por doença ou determinados tipos de medicação. Vale ainda a pena um segundo olhar sobre esta divisão dos cronotipos mais detalhada, de forma a conseguires ajustar os horários de início de sono e de despertar de forma mais específica e realista, de acordo com as tuas preferências individuais. Nesta subdivisão dos cronotipos, temos o cronotipo definitivamente vespertino, em que o horário do sono deve ser preferencialmente entre as 2 e as 3 horas e o despertar entre as 10 e as 11h30. O vespertino moderado, o início do sono deve ser entre a meia-noite e 45 e as 2 da manhã e o despertar entre as 8h30 e as 10. O cronotipo intermediário, o início do sono deve ser preferencialmente entre as 22h45 e a meia-noite e 45 e o horário de despertar deve ser entre as 6h30 e as 8h30. No matutino moderado, o início do sono deve ser entre as 21h30 e as 22h45 e o despertar entre as 5 e as 6h30. No cronotipo definitivamente matutino, o início do sono deve ser preferencialmente entre as 21 e as 21h30 e o horário de despertar entre as 4 e as 5 da manhã. Qual o efeito da privação de sono? A falta de um regime de sono adequado tem consequências não só na saúde, mas também, e de forma muito relevante, na performance. Esta questão tem sido bem descrita em atletas, em que parece haver quase como que uma correspondência entre as horas de sono e a performance física. Por exemplo, remadores em que no estágio dormem mais horas têm sempre melhores resultados nos dias seguintes, mostrando claramente uma relação entre o sono e a sua capacidade de recuperação. Um estudo de 2014 refere que atletas que dormem menos de 7 horas por noite têm maior probabilidade de lesão e outro estudo de 2020 demonstra que atletas que apresentam uma baixa qualidade do sono têm uma associação elevada com o aumento de lesões musculares. A quantidade de horas de sono depende também da idade. De uma forma geral, podemos dizer que o número de horas de sono tem a sua expressão máxima logo após o nascimento e vai diminuindo gradualmente ao longo da vida. Quando estamos em privação de sono, há consequências para a forma como o nosso corpo se regula. Por exemplo, há uma diminuição da produção das hormonas anabólicas, que são aquelas hormonas que conduzem à síntese de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples, como por exemplo a testosterona, IGF-1, hormona do crescimento, que são indispensáveis à tonificação muscular. Em privação de sono, há um aumento da produção hormonal de miostatina que limita o crescimento do tecido muscular e existe também o aumento da produção de glucocorticoides, que são hormonas caracterizadas
pela sua capacidade de se ligarem aos receptores do cortisol e desencadearem efeitos semelhantes à hormona do stress. A privação do sono provoca também alterações no desempenho cognitivo, lapsos de memória, sonolência excessiva e redução do estado geral de atenção, aumento do tempo de reação, assim como aumenta a sensibilidade à dor. As consequências desta cascata de eventos provenientes da privação de sono são, no que ao exercício físico diz respeito, a atrofia muscular, uma pior capacidade de recuperação do exercício físico, aumento do risco de lesão, diminuição da performance, entre outras. Então, afinal, precisamos de dormir para quê? Para ficarmos mais despertos e aptos a funcionar, para recuperarmos do desgaste metabólico diário, para consolidar memórias e permitir o saudável desenvolvimento do sistema nervoso, para proteção do cérebro contra o excesso de informação que de outra forma não poderia ser processada, que não a dormir. Já alguma vez acordaste com a sensação de que o teu sono não foi reparador e por isso começas o dia já cansada? Às vezes tens lapsos de memória e nem sempre consegues encontrar as palavras que desejas nos momentos certos. Sentes-te cansada e menos produtiva do que aquilo que desejarias? Eu compreendo perfeitamente esta situação. Eu também tenho fases assim. São aqueles dias em que estou tão exausta que pondero, será que não estou a fazer coisas a mais ou penso naquilo que posso abandonar para alterar a forma como me sinto? Mas depois não conseguimos. Faz parte da nossa forma intrínseca aceitar desafios, ler, aprender, envolver-nos, só que isso tem um preço por vezes muito elevado. A fadiga, o cansaço e em determinados momentos quase a exaustão. Então, tenho 2 desafios para ti. Por que não tentar encontrar formas de acomodar o impacto de uma vida tão agitada, estressante, mas simultaneamente tão apaixonante? Por que não procurar encontrar estratégias que permitam minimizar o impacto de uma vida preenchida, exigente e desafiante que possa ter na nossa performance e bem-estar? Para responder a estas 2 questões, eu vou fazer uma analogia entre atletas e pacientes oncológicos. Os atletas diferem das pessoas comuns porque conseguem produzir uma grande quantidade de energia por unidade de tempo associada a uma elevada eficácia. A forma como fazem parecer fácil tudo aquilo que executam e pouco exigente, a sua performance é aquilo que nos deslumbra ao ver um nadador a deslizar sobre a água, um bailarino a saltar e a rodar sobre si próprio ou um ginasta a desafiar a gravidade. Este é o resultado de anos de treino árduo e de aperfeiçoamento constante. Um artigo publicado na revista científica Lancet Oncology sugere que os fisiologistas do exercício poderiam ter, com a sua experiência e conhecimento, poderiam ser uma preciosa ajuda numa área completamente oposta à do desporto, a fadiga associada ao cancro. E eu vou explicar porquê e relacionar este tema com o sono. Uma das consequências mais conhecidas da doença oncológica é a fadiga constante e persistente. A fadiga tem a sua origem não apenas no tumor, mas também em outros 2 aspectos que são decisivos, a terapêutica e a imobilidade. E aqui, o fator modificável é a imobilidade. As pessoas sentem-se cansadas pela doença e pelos tratamentos e, como tal, não se querem movimentar. Mas esta falta de movimento acaba por agravar as consequências da doença, uma vez que vai-se perdendo mobilidade e massa muscular. Estes 2 fatores acabam por agravar o estado do doente e aumentar a sua fadiga. E aqui, o exercício físico assume um papel fundamental. Tal como nos atletas, também em ambiente clínico, a recuperação é um fator decisivo. Os princípios do treino de um desportista de alto rendimento podem e devem ser transferíveis para este e outro tipo de doentes, obviamente com as intensidades e tempos de recuperação devidamente adaptados. É também necessário considerar que um atleta não treina o dia todo. Se formos comparar um atleta com uma profissão comum, o atleta não passa 8 horas por dia a treinar. Então porquê? O atleta com a melhor performance não é o que treina muitas horas, mas sim aquele que recupera melhor. É aquele
que após um treino ou competição exaustivos, necessita de poucas horas para restabelecer as suas energias. A recuperação é também um fator decisivo no doente oncológico. Quando antes de algumas sessões de tratamento as pessoas fazem uma avaliação de alguns parâmetros clínicos, não é tanto para verificar os efeitos do tratamento, mas sim para se perceber se o corpo já recuperou, de forma a poder ser submetido a mais uma intervenção terapêutica. O exercício físico, o sono e a recuperação estão assim intrinsecamente associados no atleta, no doente e nas nossas vidas comuns. As pessoas que realizam atividades de elevado desempenho e exigência necessitam de uma atenção redobrada quanto à forma como trabalham ou como deveriam trabalhar. Se refletirmos naquilo que podemos aprender com os atletas e até mesmo com os doentes, podemos criar estratégias individuais de melhoria na performance com impacto na produtividade e também na saúde e do bem-estar, tanto na vida pessoal como na vida profissional. As pessoas são muitas das vezes capazes de trabalhar de forma intensa durante longos períodos. O problema está em conseguirem recuperar níveis elevados de performance, por exemplo, de umas reuniões para as outras ou até de uns dias para os outros. O sono é a principal ferramenta de recuperação diária. O conhecimento do teu cronotipo é útil para conseguires regular de forma mais eficaz a organização das tuas rotinas diárias, ajustando as tuas preferências ao teu ritmo interno. Agora que já conheces o teu cronotipo do sono e o seu horário preferencial para as diferentes atividades, é também útil avaliares qual o seu índice de qualidade do sono. Podemos avaliar o índice de qualidade do sono através do questionário de Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Com esta ferramenta vais conhecer a qualidade subjetiva do sono, o tempo de latência, ou seja, o tempo que demoras a adormecer, a duração do sono, a sua eficiência, distúrbios do sono que possam existir, o uso de medicação para dormir, sonolência e disfunções diurnas e obteres o valor global da qualidade do teu sono. A visualização das classificações deste questionário por áreas irá permitir-te identificar em que áreas podes melhorar a qualidade do teu sono de modo a que seja mais reparador. É consensual que o sono é decisivo para a recuperação da performance, independentemente do contexto. Seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional, o sono assume um papel decisivo na performance e também na saúde. Diferentes estudos que têm vindo a ser publicados nos últimos anos sobre a importância do sono na performance física ou cognitiva têm demonstrado que a diminuição das horas de sono e ou a má qualidade do sono estão ligadas à redução da produtividade, ao aumento da probabilidade de acidentes e ao incremento de alguns fatores de risco de doença, principalmente cardiovascular, e decréscimo da performance. Um estudo de 2015 sobre a relação do sono com a produtividade e com a saúde, que foi realizado por uma empresa que se dedica a equipamentos para a saúde, demonstrou que as pessoas têm tendência para dormir durante a semana significativamente menos horas que ao fim de semana, o que corresponde a um déficit de sono semanal evidente. Neste estudo, foi também estabelecida uma relação entre o número de horas de sono e o stress. E quem dorme menos apresenta sinais e sintomas de stress não só mais frequentes, como também mais intensos. O sono, para ser reparador e constituir-se como uma forma de recuperação da energia diária, tem de ter uma duração entre 7 a 8 horas. Tem que ser suficientemente profundo para respeitar os diferentes ciclos de sono que ocorrem durante o período em que a pessoa adormece até ao momento em que acorda. As recomendações internacionais fazem as seguintes considerações sobre o impacto do sono na saúde e na performance. Os adultos devem dormir 7 ou mais horas de forma a promoverem a saúde. Dormir menos de 7 horas de forma regular está associado a problemas de saúde como são a diminuição da imunidade, o excesso de peso ou obesidade, diabetes, hipertensão, aumento do risco de acidente cardiovascular,
depressão e morte precoce ou prematura e diminuição da tolerância à dor. No que se refere à performance, dormir menos de 7 horas diminui a capacidade de estarmos funcionais, aumenta a nossa probabilidade de erros e acidentes, piorando o processo de tomada de decisão. Para maximizarmos a performance e diminuirmos o risco de algumas doenças, recomenda-se um sono diário de 7 a 9 horas. Recomendações para a higiene do sono. Vamos começar pelo elementar Sleep Survival Kit. O quarto deve estar entre os 18 e os 20 graus, escuro e silencioso, com roupa de cama adequada a uma boa regulação térmica. Deve-se evitar ver televisão, utilizar tablets e telemóveis pelo menos 1 hora antes de dormir, evitar o café ou outros estimulantes e nicotina aproximadamente 4 a 5 horas antes de ir dormir. Deve-se criar uma rotina regular para dormir e acordar, estabelecer uma rotina de sono com horários estáveis para deitar e acordar, mesmo aos fins de semana e dias de folga. Se houver cestas, estas devem ter uma duração aproximadamente de 30 minutos e não devem ser ao final da tarde. Evitar ingerir muitos líquidos e refeições pesadas 2 a 3 horas antes de dormir. Mas podemos ir mais além nas recomendações para uma boa noite de sono, olhando para os nossos comportamentos diurnos. Apanhar sol durante a manhã, se possível tomar o pequeno almoço ou beber um café no exterior, ou então colocar a mesa de trabalho ou das refeições, sempre que possível, junto à janela. Durante o dia, é importante haver algum tempo passado no exterior. O contacto com a rua durante o dia tem um impacto positivo na qualidade do sono à noite. Por isso, aproveita alguns dos teus intervalos durante o dia para passear na rua. Fazer exercício físico durante o dia, se for intenso, deve ser realizado o mais cedo possível no dia. Se for realizado próximo da hora de abrandar, deve ser de intensidade baixa, focado mais na mobilidade e alongamentos. É importante lembrar o efeito ansiolítico do exercício físico. Ele tem um efeito ansiolítico natural com influência direta e decisiva na qualidade do sono, mais uma vez atendendo à intensidade e horário adequado. Quando o exercício físico intenso é feito ao final do dia, o efeito pode ser completamente oposto ao desejado. Eu vou explicar porquê. A intensidade do exercício é um enorme estímulo para o nosso sistema nervoso. É por essa razão que temos dificuldade em adormecer quando estamos muito cansados fisicamente ou nos sentimos estressados. Esse estado, associado à intervenção simultânea do sistema nervoso que nos coloca em ação e da libertação de hormonas de stress, como a adrenalina, noradrenalina ou o cortisol. Estas hormonas têm um impacto severo na estimulação do estado geral do organismo e, por isso, sabe-se que realizar exercício físico durante o dia aumenta consideravelmente as horas de sono. As pessoas que caminham regularmente dormem em média mais 14 minutos do que aquelas que não fazem atividade física e vão também para a cama mais cedo e têm um sono mais repousado. Deves criar um ritual de preparação para dormir que gostes. Por exemplo, ler um livro ou uma revista com uma luz suave, tomar um banho quente, ouvir uma música calma e relaxante, fazer alguns exercícios ligeiros de alongamentos, alguma atividade que te dê prazer, poderá ser um hobby, preparar calmamente o dia seguinte, começar a baixar a luz gradualmente à medida que a hora de deitar se aproxima. Podes usar técnicas de respiração e relaxamento muscular progressivo para adormecer. Eu vou dar alguns exemplos. Vais fechar os olhos e respirar de forma profunda e prolongada, aumentando progressivamente o tempo de respiração em relação ao ciclo anterior. Queres dedicar tempo a parar e a observar a forma como respiras. Ao mesmo tempo, vais começar por observar o teu corpo a relaxar progressivamente, pensando em cada uma das partes do teu corpo. Vais começar a pensar no relaxamento dos pés, das pernas, das coxas, da anca, das mãos e dos braços, peito aberto e ombros descontraídos. A expressão da tua cara relaxa e os olhos fecham.
vais visualizar uma boa noite de descanso, com um sono absolutamente reparador que te vai permitir acordar como gostas e com energia. O sono é muito importante para o bom funcionamento do corpo humano e para a sua saúde. É fundamental para o teu equilíbrio físico, mental e emocional. Espero que o conhecimento do teu cronotipo e do teu índice de qualidade do sono sejam benéficos para a tua organização das rotinas e preferências diárias para conseguires um melhor equilíbrio na forma de acomodares o impacto de uma vida tão agitada e simultaneamente apaixonante, minimizando o impacto na tua performance e bem-estar. Fica a aguardar as tuas reflexões sobre como podes melhorar os teus hábitos de sono no teu contexto atual. Termino com esta mensagem para ti. A melhor ponte entre o desespero e a esperança é uma boa noite de sono.